Salve, salve, amigos contadores, amiga contadora! Começamos mais um episódio do podcast Além da Conta, esse podcast que é feito para você, contador e contadora, que é muito, mas muito além da conta. Olha só, nós estamos aqui hoje para descomplicar aqui assuntos que na contabilidade parecem muito complicados. Tanto na área contábil como na área de negócios, o nosso bate-papo sempre é 100%, tá bom? O episódio de hoje, eu não posso esquecer de dizer que ele é apoiado pela Contimatic Fênix, que, como eu sempre falo e tenho muito orgulho em todos os episódios, a empresa de software que está no mercado há quase 40 anos, levando soluções em tecnologia para você, contador, para você, contadora. E nesse episódio especificamente, a Contimatic traz o MAC, Método de Aceleração Contábil Contimatic, que vai te ajudar muito a desenvolver todas as suas atividades e potencializar o seu escritório de contabilidade. Se você não conhece o MAC, está na hora de você conhecer. É um e-book 100% gratuito, que a produção vai colocar o link em algum lugar aqui para você fazer o download totalmente gratuito, onde nós falamos sobre estratégia de negócios, marketing, vendas, falamos de tecnologia, inteligência artificial, tudo que você precisa para potencializar os resultados do seu escritório de contabilidade. Então vem com a gente, a Contimatic Fênix, trazendo para vocês hoje o MAC, Método de Aceleração Contábil Contimatic, perfeito? E não deixe de seguir o nosso podcast Além da Conta, fazendo como? Aqui no YouTube. Tá assistindo pelo YouTube? Não se esquece, se inscreve lá no canal, dá o seu like aqui para aquele carinha lá, como que chama? Algoritmo, né? Para entender bem ali a potência desse podcast e distribuir para o maior número de profissionais da contabilidade. Então dá o seu like, se inscreve no canal do Além da Conta e não esqueça, estamos também nas principais plataformas de áudio, tá bom? Vai lá no podcast lá da Apple, vai lá no Deezer, vai tudo quanto é lugar que nós estamos lá, só pesquisar podcast Além da Conta que você vai encontrar, tá bom? Aproveito e já peço também para você seguir esse apresentador que vos fala, @Maurício Barros Contador, lá no Instagram, perfeito? Vamos lá então, olha só, hoje o nosso entrevistado vai ser uma entrevista bem bacana, tá, pessoal? Por quê? Nós vamos falar aqui de vendas, tá? Estratégia de vendas para contador, sem enrolação, sem muito blá blá blá, sem fórmula mágica. Ele vai trazer aqui tudo que você precisa para ter uma estratégia de vendas ali, tá na linha de frente. Esse cara é estrategista, esse cara trabalha com vendas para o mercado contábil, ele vive isso, por isso que nós trouxemos esse convidado que é bem bacana e sempre teve a maior atenção com a gente. Ele é do Grupo Serac, que muita gente conhece, um escritório de contabilidade que hoje é gigantesco e potência no mercado contábil. Além disso, ele é marido da Isabela e olha só, ele é pai da Helena também. Então, senhoras e senhores, aqui conosco hoje no podcast Além da Conta, Vitor Oliani. Boa! Obrigado, Mauricião, pelo convite. Muito lisonjeado. Você é irmão. E eu tô em casa aqui, é que eu tô me sentindo em casa, hein? Tô sabendo, eu tô me sentindo em casa, porque desde o primeiro momento que a gente se conectou, a energia, a sua história de vida, com a minha história de vida, né? As empresas em comum, inclusive Contimatic, que representa esse podcast, fez parte ali da minha jornada. Então aqui eu tô em casa, tá? Eu vou abrir a caixa preta para falar hoje da maior dor que muitas das contabilidades elas têm. Tem em comum, vendas. Se você não está vendendo, você está morrendo. E se você está indo devagar demais, certamente você está com uma data de validade dentro do seu escritório. E vendas eu amo, vendas é minha paixão, vendas é aquilo que eu faço todos os dias, é algo natural que eu aprendi, me desenvolvi. E obrigado por abrir as portas para hoje a gente trazer mais conhecimento, conteúdo e gerar essa conexão para quem está aí do outro lado. Vitor, a gente se conheceu ali pessoalmente num evento de contabilidade, acho que tem uns 2, 3 anos já que a gente tá, né? Pô, vamos fazer alguma coisa junto, vamos gravar, vamos não sei o quê, pô. E agora o podcast aqui, o Além da Conta, que a gente já tá consolidado aí há um ano, aqui no YouTube, nas plataformas digitais, né? Pô, conseguimos conciliar uma agenda aí. Pois é.
para almoçar junto, que a gente também estava combinando já faz tempo, né? E gravar o podcast. Então já quero te agradecer, em nome de toda a nossa equipe aqui, em nome da Contimatic Fênix, por você ceder um espaço na sua agenda para falar com os contadores aqui que seguem o nosso podcast e querem saber mais. Por quê? Cara, e já vai até a primeira pergunta, né? Contador hoje, ele ainda não consegue vender? E vou estender a pergunta. Ele tem vergonha de vender? O contador, o contador tradicional, ele tem muita dificuldade. É o que eu sempre falo, mais de 90% dos escritórios de contabilidade no Brasil cresceram através de indicações reativas. O contador, ele não faz uma venda, quem faz a venda é o próprio cliente. E muitas das vezes eu escuto o contador se achando que é muito bom. Eu entrego a melhor inteligência tributária, por isso que o meu cliente me indica. Eu sou o melhor em determinado assunto, é por isso que o meu cliente me indica. E muitas das vezes ele se engana por achar que o cliente dele está indicando, ele não está fazendo o próprio trabalho que ele deveria fazer. Ele deveria ir atrás do cliente, ele deveria se relacionar, e muitas das vezes o crescimento que ele tem está atrelado com o próprio cliente que indica. E é o que eu falo, o contador tradicional, ele acha que ele tem que ser muito bom tecnicamente, só que ele esquece de ter essas habilidades complementares, que uma delas é a comunicação, outra é a venda, e é o que eu falo, escritórios que crescem muito além da curva, ele tem esse viés vendedor. Então, olhando para o mercado em geral da contabilidade, contador tem sim uma dificuldade em vender, em criar uma proposta, um honorário e buscar novos clientes. Né? Se você pegar na grande maioria das contabilidades, dependendo da contabilidade, entra 1, 2, 3 clientes no mês. Isso a gente hoje faz diariamente. A nossa média hoje de contrato são 3 clientes recorrentes por dia. Dia? Por dia. Por dia. Aí você fala, pô, como que é lá? Ela é tranquilo? Não, não é tranquilo. A gente vive um caos. Mas é o caos do crescimento. É o jogo que a gente quer jogar. E é o que eu sempre falo. O jogo que você está disposto a jogar é a vida que você vai viver. É a forma do que você vai proporcionar para as pessoas que você ama, né? A sua qualidade de vida. Então, uma frase que eu gosto muito é: o sonho que você ainda não realizou está atrelado com a venda que você ainda não executou. Caramba, cara, mas aí vamos lá. Legal. Pô, mas três clientes por dia é um número bem atrativo para quem está assistindo, né? Sim. Mas fala uma coisa. Ainda não, a indicação ainda não é a melhor forma de captação de clientes para o mercado contábil? Eu digo que tem várias verticais. Indicação é uma delas. Mas sabendo que essa vertical é a melhor para o mercado contábil e o contador ele faz isso de forma reativa, por que ele não trabalha de uma forma ativa? Trabalhando, pedindo indicação. É isso que às vezes Criar um plano. Um plano indicação de pedir indicação. Mas tem a forma certa, o momento certo para você pedir. Não é pegando uma mensagem padrão, mandando para sua carteira de clientes, para todos os seus clientes de forma automática. É a mesma coisa você receber um contato de uma empresa que seja a sua operadora do celular, Vivo, TIM, Oi, enfim, receber uma mensagem dela pedindo indicação. O que você vai fazer? Você vai parar no seu dia, que você está focado no seu trabalho, nos seus negócios, para indicar para essas empresas? Muitas das vezes não. Então tem a forma certa de você pedir indicação. Outra frente, né? Hoje a internet é a rua mais movimentada do mundo. É uma outra vertical de você se posicionar e trazer mais clientes. Então, hoje, quantas pessoas vão nos assistir aqui? A internet é a rua mais movimentada do mundo, entendeu? Exatamente. Então, para mim, hoje, a internet também é um canal de adquirir novos clientes. A indicação é uma, a internet é outra. Estar em ambientes, frequentar ambientes que o meu cliente frequenta é uma outra vertical. Então tem várias verticais e muitas das vezes o contador ele se prende a uma única exclusiva vertical, que é receber indicação. E você citou um ponto importante também, que é muitas vezes o contador ele pensa em ser especialista ali na área em que ele atua, em tributário ou DP ou contábil.
hoje o mercado mudou, não é mais esse o jogo, né? Você precisa ser bom tecnicamente. Mas só ser bom tecnicamente, você pode ser o melhor contador do Brasil. Mas se você não souber comunicar, se você não falar isso, ninguém te conhecer. Tem que aumentar o faturamento, né? Exatamente. E é o que a gente sempre fala, o mais conhecido vence o melhor. Se o melhor ele não é conhecido, quem vende mais? E aí a gente vê muito isso no mercado. Tem pessoas com menos conhecimento que você ganhando muito mais dinheiro. Mas muito mais dinheiro. Por quê? Porque ele sabe se posicionar, ele sabe se comunicar, ele sabe vender. E hoje, quem vende mais ganha o jogo. É a narrativa, o poder da narrativa. Vender sentimento? Muita gente fala isso. Envolve muitas coisas. Boa pergunta. A venda é exatamente você entregar uma solução para um problema do seu cliente, né? Então tá envolvido também a questão emocional. Eu aprendi, inclusive, com um cara que faz parte do Todo Fire, que vocês têm lá, né, junto com o Johnny. O Luciano. Luciano Macário. Luciano Macário. Uma vez ele falou assim pra mim, Maurício, se tem uma dor, tem que ter um remédio. Se tem uma dor, tem que ter um remédio. Então, se você tem um remédio, né? É o que você falou agora. Se você tem a solução, vai lá e vende essa solução pro problema do cara, né? Exatamente. Bem bacana. E você precisa saber vender. Né? Você precisa mostrar que o seu remédio é a solução para o problema daquela pessoa, daquela empresa. Da hora, da hora. Mas tem alguma estratégia que o contador tem que saber, assim, para ele falar, existe um roteiro pro cara pegar e falar assim, cara, isso aqui é infalível, você vai conseguir fechar com o seu cliente. Tem algo semelhante a isso? O que eu sempre falo, Maurício, vendas não é receita de bolo. Que eu vou falar para você colocar 1 quilo de farinha, 3 ovos, tal, e vai sair um bolo de fubá. Vendas é relacionamento, vendas é posicionamento, vendas... primeiro começa pela mentalidade. Tudo começa pelo pensamento. Tem que ter uma mentalidade empreendedora. Né? Tem que ter uma mentalidade de crescimento. Porque se você não tiver uma mentalidade de quanto você quer crescer naquele período, naquele ano, naquele mês, ter uma previsibilidade, inclusive a contabilidade para mim é o melhor negócio do mundo. Por quê? Se você for parar para pensar comércio você abre a porta no primeiro dia do mês, você não sabe quanto você vai faturar naquele determinado mês. A contabilidade não, a gente abre o primeiro dia a porta do nosso escritório sabendo a média de faturamento quanto a gente vai receber naquele mês. Porque é recorrente. Porque é recorrente. A gente tem o LTV, Lifetime Value, que é essa famosa recorrência. E falando de estratégia, nossa, existe uma receita de bolo para venda? Existe algumas técnicas, habilidades, construção de mentalidade que a gente consegue construir ao longo do tempo. Isso que foi me formando, né, desde o tempo que eu fazia a faculdade de contabilidade até os dias de hoje, inclusive que me fortalecem todos os dias. Primeiro, a minha mentalidade, saber aonde eu quero chegar, saber o que eu quero construir, saber o que eu quero proporcionar para as pessoas que eu amo, para minha família, minha esposa, minha filha, minha mãe. Eu tendo isso, um alvo claro, um objetivo muito claro, eu sei o caminho que eu quero trilhar, que eu quero construir. E a venda vai me proporciona tudo isso, e a venda transformou a minha vida. Então, através da contabilidade, sou contador, dentro de um escritório que tem uma mentalidade vencedora e vendedora, hoje eu pude construir ali muitas coisas. Então, o primeiro pilar da construção dessa receita de bolo para o contador é ter uma mentalidade vendedora. Porque aí você acaba atraindo isso para o seu time, para quem caminha com você. E aí o seu time vai pensar da mesma forma, o que eu posso atrair, o que eu posso identificar de oportunidade desse cliente. Será que eu posso vender uma outra solução? Será que eu posso pensar uma forma de aumentar o honorário desse cliente? E aí todo mundo respirando vendas. É por isso que hoje a gente cresce, a gente vende 3 contratos por dia. E hoje numa contabilidade onde já se viu ter média de 20 vendedores. 20 vendedores, é por isso que a gente traz 3 contratos por dia, e a nossa meta é o ano que vem ter 50 vendedores. Então assim, caramba, a gente só está começando e 3 é a nossa média.
Imagina quando eu tiver 50 vendedores no nosso time. É dobrar essa média aí. No mínimo. Sem dúvida, né? No mínimo. E é uma quebra de paradigma gigantesco a gente parar e pensar que o contador hoje, o profissional de contabilidade, cara que empresário que tem um escritório de contabilidade, ter um departamento de, por exemplo, de marketing e vendas dentro do escritório de contabilidade dele. Nunca, É muito louco, né? nunca foi pensado nisso, né? Só que hoje é o que eu falo, hoje não é mais uma opção. Hoje é uma obrigação. Se você não se posiciona, se você não constrói esse time de marketing, de vendas, o seu concorrente ele vai construir, ele vai formar times, liderança, e ele vai ganhar muito mercado do que você. E eu vejo hoje muitos escritórios com uma data de validade. Por não ter isso, por não se posicionar, por não mostrar que a contabilidade é a profissão do futuro, é uma profissão boa. Né? Quantas empresas de contabilidade chegam na sua sucessão, não tem, o filho não quer assumir a contabilidade? Tem muito, hein? Muito, muito. E tem também muito que está assumindo a contabilidade. A gente está vivendo uma fase de transição de empresários também. Sim, E essa galera nova que vem vai querer aprender esse movimento. sim. Ela não vai querer ficar apegada exatamente à operação, Modelo no tradicional. modelo tradicional, né? Ele vai querer se arriscar numa comunicação mais ativa, numa venda, né? Num marketing, na verdade? Sim. Isso que eu vejo. Essa galera nova que tá vindo, né, de sucessão, eles estão mais adeptos a essas mudanças. Eles estão aceitando mais, entendendo jogar um outro jogo, entendendo que precisa se posicionar de um jeito diferente, entendendo que precisa investir em ambientes diferentes. Hoje tá tendo, né, essa mudança de mentalidade, mudança de mindset desses novos que estão vindo. Isso é muito legal para nossa comunidade, né? Comunidade de contadores. Por isso que cresce muito essas mentorias hoje em dia, né? Sim. Que mostram na prática ali como que funciona, né? Exatamente. Hoje a gente também tem mais de 8 mil alunos, né? Hoje a gente é o maior hub de soluções para contabilidades, maior ecossistema da contabilidade, mais de 10 mil clientes, mais de 1.000 colaboradores, mais de 8 mil alunos. Temos os nossos clubes educacionais, né? Os nossos masterminds. Star Club, para quem está começando ali os seus primeiros 30 mil reais de faturamento, onde a gente pega na mão desse contador, ajuda ele a trilhar um caminho de sucesso para começar a galgar novos degraus, crescer seu faturamento, ter estratégias operacionais, né, de questões estratégicas internas, e aí ele vai crescendo. O próximo passo é o Fire Club, para quem já está jogando um jogo diferente, e temos o nosso terceiro clube, é um clube mais fantasma, quase ninguém conhece, porque é só para pessoas selecionadas, que é o Energy Club. E todos eles estão conectados à MLS, que é a maior liga de mentores do Brasil, né? Fundada ali pelo Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro, que são nossos sócios, e hoje a gente vem impactando muito o mercado, então isso está muito, muito bacana. E a gente consegue ajudar, a gente vê, né? Hoje é o nosso real motivo, né? De acordar todos os dias, que é impactar positivamente a vida de outras pessoas. Porque se eu impacto uma empresa, uma contabilidade, eu sei que ela vai precisar contratar novas pessoas, ela vai precisar ajudar novas pessoas. Então, hoje esse impacto que a gente vem causando no mercado está muito forte. E esse impacto tá forte mesmo, que eu acompanho todo o Grupo Serac, você, Johnny Martins, Carla, eu acompanho todos pelo Instagram ali, é um negócio absurdo, extremamente legal, bem bacana, bem bacana. Bom, é isso, estamos aqui, ó, no Além da Conta, podcast para você, contador e contadora muito além da conta, hoje com o Vitor Oliani, ele que é do Grupo Serac, aliás, já fala o seu arroba aí pra galera te seguir, por favor, né, meu irmão? @Vitor Oliani, VITOR-OLIANI. Oliani, OLIANI. Boa, então a galera vai seguir o Vitinho lá, @Vitor Oliani, meu amigo Vitão. Cara, e eu acompanho a estratégia de vocês, é bem legal. A gente almoçou quase agora e eu falei pra você que eu acho muito legal o nível que vocês colocam o contador, né? O nicho que vocês atenderam, porque em um mercado onde hoje nós temos vários influenciadores,
vocês trazem ali a prática, né? E mostrando onde o contador tem que estar de fato. Isso que eu acho. Onde que ele tem que estar? Qual é o lugar dele? O lugar dele ainda é de guarda-livros? Não. O lugar dele é um lugar onde ele pode ter um destaque, onde ele pode levar a família dele para viajar, para ter outras experiências, né? E é isso que vocês oferecem ali nos eventos que vocês criam, né? Vocês fizeram até, se eu não me engano, foi o ano passado, o Oscar da contabilidade. Foi. A gente mostra para o contador que ele pode ser um realizador de sonhos. Ele pode proporcionar ambientes para a família, né? Viajar. Eu vejo, né? Eu venho de uma família de contadores. O primeiro escritório que eu trabalhei foi do meu tio, familiar. Ele que criou ali. Ele que me conduziu para contabilidade, né? Desde muito novo, eu lembro, eu tinha uns 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade, eu já ia pro escritório, de final de semana, às vezes ele ia separar um documento, pegar um documento, ele já me levava com os meus primos, né? Eu fui criado lado a lado ali com os meus primos, e aí eu já via uma rotina de um escritório. E ele que levou você para essa vida? Ele que me levou para essa vida. Ele é o culpado. Gratidão, meu tio Vinícius, vai assistir esse episódio. O nome do meu filho do meio. Meu filho número 2, igual falava o saudoso Silvio Santos. Então eu tenho muita gratidão por ele. E no escritório dele sempre foi um escritório muito tradicional, né? Tem muitos anos aí de escritório, quase 60 anos de escritório, então... é um escritório tradicional, ele conquistou muitas coisas. E aí você conseguiu. Aí a primeira experiência que você teve foi com o seu tio no escritório de contabilidade? Foi com o meu tio, ele que me induziu, ele que falou: filho, vai fazer faculdade, o tio paga a sua faculdade. Aí eu comecei, foi. Que da hora, cara. E aí meu primeiro emprego registrado foi um supermercado, empacotador. Também já fui. E aí vim no mercado, pacoteiro, depois estoquista, cartazista, e aí... Eu fiz tudo isso aí também, Fiz tudo, cara. E aí eu vim desse cenário, ele... Qual faculdade você vai fazer? Um dia descer na Avenida Tucuruvi, falei, tio, eu tô vendo aí, né? Não tinha dinheiro pra pagar um boleto de uma faculdade. Recebia R$600, a faculdade era 300. 50% do meu salário ia para a faculdade. Eu não ia. E era o primeiro semestre, né? Uhum. Aquele honorário, aquela mensalidade baratinha. Que depois os outros meses é 450, 500, 600, 900 e assim vai. E eu não ia falar para ele que eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade. Aí ele falou, pode ir na segunda-feira. Era um domingo, eu tava voltando da casa dele. Ele vai lá na faculdade segunda-feira, pode se inscrever e o tio vai pagar sua faculdade. E aí você vai já se programando para sair do mercado, vem trabalhar aqui com o tio. Então ele que abriu as portas, né, para essa profissão incrível, que eu falei, essa profissão vou realizar todos os sonhos da minha vida. É uma profissão que eu me identifiquei demais. E olha, aí vamos lá, eu vou trazer até um assunto que a gente estava conversando aqui no nosso bate-papo aqui no backstage. Então quer dizer que foi seu tio que fez você fazer os cursos na Contimatic? Também. Meu tio era embaçado. Eu lembro ali 2015, era no Tatuapé. Vixe, fiz muitos cursos ali, muitos cursos. Cara, eu vou falar aqui para o pessoal, é que o celular dele está sendo utilizado ali para uma captação de áudio ali. Eu vou abrir para a galera. Você é prova viva disso. Mas pô. Ele me mostrou no celular dele certificado. O certificado dos cursos que ainda era CEAD, né? Cursos de especialização, aprimoramento e desenvolvimento. Sim. Era CEAD, ele me mostrou no celular dele o certificado de 2015 do curso que ele fez na Contimatic. Olha que bacana, cara. Pois é. Que bacana. E eu lembro até de uma história, quando eu comecei lá, eu não tinha muito recurso, né? Meu tio pagava minha faculdade, pagava um salário mínimo. E um dia eu fui fazer um curso lá na Contimatic, sem dinheiro, tava eu e um amigo meu, que a gente sempre incentivava o outro para estudar, né? Para subir de cargo, né? A gente precisava estudar, precisava ter um desenvolvimento. E a Contimatic me ajudou demais, né? Perdi as contas de quantos cursos eu saía do trabalho 18 horas, começava às 19
e chegava ali, muitas das vezes tinha um cofre ali pra gente, né? Uma bolachinha de uma bolachinha, alguma coisa, era o que me salvava. E um dia eu tava com R$20. E aí tinha um restaurante chinês. Tinha na subidinha ali do metrô. E R$20, o que você faz pra comer? Eu achava que tinha um temaki lá. Eu falei, vou comprar um temaki de R$20, eu divido com meu amigo. Chegando lá, eu até esqueci o nome daquele restaurante, é bem, bem famoso, chinês. Eu sei qual que é. Mas Eu enfim. sei. Enfim, continua. Aí cheguei lá, pedi pra moça, tem um temaki? Ela, não, você não conhece esse restaurante? Tem tantas, milhares de franquias no mundo e tal. Falei, não conheço, né? Desculpa. Restaurante chinês, eu falei, o que a gente vai comer? Cheguei lá, peguei o cardápio, todas as coisas, R$30, R$40. E aí tinha uma coisa lá de R$15. Eu falei, ufa, vai dar pra comer alguma coisa. Era o quê? Uma batata frita. Pequenininha assim. Saímos de lá num restaurante chinês comendo batata frita. E teve que dividir E tive que dividir porque a gente era muito parceiro. Então, assim, desde muito, muito cedo, é por isso que eu falo, quando você tem um sonho muito claro, que tá atrelado com a mentalidade, indiferente do momento que você tá passando de vida, indiferente da sua circunstância, do seu momento, se você tem isso mentalizado, onde você vai chegar, aonde você quer chegar, cara, a sua jornada ali, o caminho que você está percorrendo, aquilo ali só vai ser uma circunstância para quando você chegar no seu propósito, realizar seus sonhos, impactar a vida de outras pessoas, da sua família. Então, Contimatic teve na minha jornada aí desde muito cedo. 2015, né? O certificado que eu mostrei para você 10 anos atrás. Hoje eu tenho 29, eu tinha o quê? 19 anos naquela época. Olha só. Eu quero entender essa ruptura que teve aí na sua mentalidade, tá? Mas eu quero fazer uma comparação aqui, voltando ao que a gente estava falando sobre o atual momento da contabilidade, que a gente estava falando inclusive sobre vendas aqui, sobre estratégia de vendas, em comparação com o começo, com o escritório do seu tio. O que você entende do escritório do seu tio lá em 2015 você fez o curso. Eu entrei lá em 2013. 2013 para 2025. O que vocês fazem hoje, a estratégia de vendas do seu tio e o que vocês têm hoje para levar 3 clientes por dia para o Grupo Serac. Exatamente, vem ao encontro do começo da nossa conversa. O contador que acha que ele vai crescer através de indicação, ele fica sentado na sua cadeira esperando a indicação cair no colo dele. E quando você sofre uma indicação, você não faz uma venda, você sofre uma venda. É verdade. Você sofre uma venda, porque quem vendeu foi o seu cliente. Sim. E o formato que nós temos hoje é de você buscar o seu cliente, de você ser um sniper. O seu melhor cliente, ele não vai levantar a mão para você. Você que vai atrás dele. Você que se posiciona. E ele pode estar em qualquer lugar. Não, ele tá em todos os lugares. É só você ir pra rua e buscar. É o que eu sempre falo. O dinheiro tá na rua. Você tem que levantar a bunda da cadeira e ir buscar esse dinheiro que tá lá. Eu gosto demais disso daí, cara. Outro dia eu tava aqui no prédio, eu tava descendo e no elevador o cara falando, não, que não sei o que a gente paga muito imposto, não sei do que. E eu comecei a conversar com o cara. Aí eu falei, quando vier a reforma tributária vai ser assim, assim, assim. O cara, não, é porque não sei o quê. E resumindo, a gente desceu até lá na recepção, batendo um papo sobre isso. E aí eu peguei, olhei, eu não lembro quem tava comigo. Eu não lembro se foi o Luiz da produção, enfim. Eu sei que eu olhei para esse cara e falei assim, quando ele falou, não, valeu, tchau, 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 tchau. Não pegou o contato dele? Não, então, eu falei, se eu tenho um escritório de contabilidade, esse cara já ia virar meu cliente. Mas aí, a partir de hoje, um vendedor nativa. Quando for assim, manda pra cá que você ganha a sua comissão, entendeu? Né? Aí, ó, tá vendo? Ainda tem plano de indicação. Tá vendo? Ela manda pra ele e ainda ganha uma comissãozinha bacana. E olha que a comissão é boa, hein? Comissão é boa. E é isso, o contador, se ele não tiver essa mentalidade de criar um plano de indicação, e indicação você pede no pico do vínculo. Pico do vínculo tem vários momentos. Quando eu fecho um novo cliente, ele tá muito animado, muito entusiasmado com o novo contrato que ele assinou. Naquele momento eu peço indicação. Porque empresário se relaciona com empresário.
Sim. E vocês têm o clube exatamente para isso, né? Exatamente. Na hora que o empresário elogia o meu time, seja na operação, eu tenho uma cultura dentro do Serac que a operação manda uma mensagem para o seu líder e o líder manda num grupo da liderança esse elogio. O executivo de relacionamento entra em contato com o cliente para trabalhar ali o relacionamento e no final pedir indicação. Então são vários momentos que a gente trabalha indicação de novos clientes. Então é aquela diferença. Contador que fica esperando o resultado cair no colo dele e o contador que vai atrás de novas oportunidades, do novo dinheiro, né? É o que a gente sempre fala, a gente constrói muitos bolsos nas nossas calças. Eu não tenho um bolso só costurado que é indicação reativa. Eu tenho o bolso da indicação reativa, eu tenho o bolso da indicação proativa, eu tenho um bolso de investir em ambientes, eu tenho o bolso de investir em marketing, eu tenho um bolso para cada questão que eu vou construindo no escritório, eu vou construindo um bolso, porque cada bolso ali eu vou guardando mais dinheiro. E aí vai chovendo muitos leads, muitos contatos e muitas vendas. É por isso que hoje a gente tem uma máquina de vendas rodando. E hoje a gente ensina isso através dos nossos programas, né? Dos nossos clubes de negócio. Inclusive eu sou um mentor de vendas e hoje eu ajudo mais de 300 escritórios de contabilidade ali a montar esse time de vendas, porque o contador ele tem muita dificuldade disso, né? A construir um time de vendas. Porque muitas das vezes nem ele sabe vender. E aí como que ele vai ensinar algo que ele não faz? E aí entra o meu papel, entra o papel do Serac, entra o papel do Fire Club, que é o nosso clube de negócio, para pegar na mão dessas empresas e fazer com que ele prospere ainda mais. E dá para fazer. Não. Não importa o porte do escritório de contabilidade. O que depende da mentalidade. Indiferente se você fatura 10, 15, 20, 30, 40, 100 mil, indiferente. É entender que você não é mais especialista operacional ali e se transformar em uma mentalidade mais empreendedora de fato, né? Exatamente. Mentalidade vendedora. Boa. Lá vocês têm uma estratégia, um time de vendas. Então o que dá para a gente passar para quem está assistindo, para quem está ouvindo o podcast Além da Conta? Dicas de como ele pode ter uma prospecção ativa, como que ele pode ter um contato inicial com o cliente dele. Dá pra gente passar para essa galera mais ou menos um spoiler do que vocês têm lá no Grupo Serac? Sim. Porque tem gente, Vidinho, tem gente que tá assistindo aqui, cara, e quando escutou lá no começo você falar que pega 3 clientes por dia, ele falou, eu queria uma dica pelo menos para eu pegar um cliente a cada 2 dias, não tem problema. Ótimo. Eu falo que o ambiente que você frequenta está atrelado com o seu resultado. Hoje a gente investe, tirando esse ano, mas dos últimos anos para cá, a gente investe 1 milhão por ano em ambientes diferentes que tenham ali empresários. Que, obviamente, hoje temos muitos clientes através desses ambientes que nós investimos. Esse ano a gente vai investir 4 milhões em ambientes de empresários, porque ali a gente fortalece a nossa mentalidade, ali a gente se relaciona com novos empresários, que através do relacionamento eu quebro essa barreira de entrada, de fechar novos contratos, né? Porque hoje para um contador fechar um contrato é através da confiança. Ele precisa confiar em mim. E por que na indicação reativa acontece muitas vendas? Porque quem indicou para ele tem a confiança nesse amigo, nesse conhecido, nesse empresário. E quando esse amigo indicou o contador, ele não está confiando no contador, ele está confiando no amigo que indicou. Então a barreira inicial para fechamento de contratos é a confiança. E se eu estou em um ambiente que o empresário está, ali eu já ganho essa confiança dele. Então encurta muito essa barreira de entrada que é a confiança. Então o que eu falo? Mentalidade e o ambiente certo vai fazer com que você prospere ainda mais e venda muito mais. E precisa ter a mentalidade de investimento. Até porque, para você estar em ambiente de empresário, você precisa tirar do bolso, né? Que é a lei do dinheiro. Uhum. Qual que é a lei do dinheiro? Você tira o dinheiro do bolso, você coloca ele em circulação, ele circula e ele volta com seus irmãos.
É a lei do dinheiro, a lei do investimento. E a gente entendeu isso lá atrás, né? Quando a nossa empresa quase quebrou. Lá em 2006, a gente tinha uma dívida acumulada, se for trazer a valor presente, de R$500 mil. E de lá para cá a gente começou a mapear grandes empresas. Não de contabilidade, porque naquela época contabilidade não era unida, né? A nossa classe lá atrás sempre foi muito desunida. Hoje a gente está fazendo um trabalho para unir cada vez mais a nossa classe. E tá dando certo. Ainda bem, né? É muito esforço, mas tá dando certo. A gente tá muito feliz por isso. E de 2006 a 2016, a gente mapeou Google, Facebook, Apple, Disney, grandes empresas. Chegamos na tal da cultura. Essas empresas têm uma cultura muito forte, cultura de vendas, cultura de atendimento. E de 2016 em diante, a nossa cultura muito forte, muito rica, né, nesses propósitos. A gente começou a crescer cada vez mais, né? A nossa essência, ela é jurídica. Hoje, ela nasceu, né? O Serac nasceu com um escritório para cartórios, um mercado tradicional atendendo outro mercado tradicional. E aí, em 2006, com toda essa mudança, quase quebrou. Para 2016, 2017, a gente começou a contabilidade para pessoa jurídica. Então, se você for olhar, é um mercado novo, né? Eu vejo que tem escritórios de contabilidade que tem 30, 40, 50, 60 anos, que não tem 400 clientes na carteira, né? Tem um faturamento muito baixo. Uhum. E a gente vem com uma contabilidade para pessoa jurídica há pouco tempo, né? Porque a nossa essência, mais de 28 anos trabalhando com cartórios. Inclusive, hoje nós somos a maior contabilidade para cartórios do Brasil. E aí, começamos a implantar cultura e começamos a crescer de um cliente de contabilidade, 2, 3, 100, 200, 300, 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 clientes através dessa cultura, né? Uma cultura muito forte que hoje todos nós somos vendedores. É o que a gente sempre fala. Não é só o time comercial que vende. São os 1.000 colaboradores que têm essa mentalidade. Então, por isso que hoje a gente fortalece muito a nossa cultura. E isso foi fortalecido porque a gente estava em ambientes de sucesso, né? Se você anda com 5 idiotas, você vai ser o quê? O sexto. O sexto. Se você anda com 5 grandes empresários com uma mentalidade de sucesso, você vai ser o sexto. E assim vai. Pessoa de sucesso. Então, assim, se hoje, para finalizar esse insight, se você quer jogar um outro jogo de outro nível, vender mais, tá cercado de pessoas boas, invista em ambientes. Porque para passivo, muitas das vezes a gente investe, né? O carro que está na nossa garagem, a gente investe ali 100, 200, 300 mil reais. Mas às vezes estar em um ambiente para mudar esse jogo, a gente fica achando que é muito caro. A gente fica se auto-negociando com a gente mesmo. Para que eu preciso estar lá? E às vezes o seu novo nível, né? O novo degrau que você quer alcançar, que você ainda não alcançou, tá nesses ambientes de relacionamento, tá nesses ambientes de formação do empresário mesmo. Até porque empresário aprende com outros empresários. Cara, e aí tem um ditado que diz, né? Se você quer ser bom, você tem que andar com quem é bom. Certo? Exatamente. Essa é a mensagem que você está mandando. Ao passo em que você se torna bom, você até cobra um valor bom também, né? Exatamente. Porque tem a guerra do preço no mercado contábil, não é verdade? Então, se você anda com quem é bom, se você é bom, né, você se torna uma autoridade. Ao passo em que você se torna uma autoridade, você pode cobrar ali também até um valor maior e aí aumenta o seu faturamento. Com certeza. Tudo isso baseado na mudança de mentalidade, né? Que é o que você falou bastante aqui. Para você construir honorários maiores, obviamente, primeiro começa na mentalidade, segundo posicionamento, como que você... Autoridade. Como você se porta perante ao seu cliente, como que ele te vê, quem você atende, né? Hoje, quando a gente fala que somos contadores, Thiago Nigro, Joel J, Caio Carneiro, Flávio Augusto, Larissa Manuela, grandes empresas, G4 Educação, eu transfiro a autoridade dessas empresas para a autoridade do Serac, para a minha autoridade, então isso fortalece, né? Os empresários veem, se ele atende Renato Cariani, se ele atende tal empresário, Caio Carneiro, Flávio Augusto, eles são bons. Então a gente primeiro precisa parecer bom, depois a gente se prova bom.
Então é a construção dessa autoridade também. E muitas das vezes o contador que está nos assistindo atende grandes empresas, só que ele não sabe comunicar. Ele não sabe se vender. E aí cai na guerra do preço. E aí cai na guerra do preço. Ah, mas eu tenho um contador que cobra mais barato. Boa sorte. Fique à Vai lá, vontade. sucesso, né? E aí ele entende. A mesma coisa, você chegar hoje numa Ferrari, numa Lamborghini, numa Porsche. Você fala, beleza, mas o carro a Volkswagen tem outro carro lá que custa 200 mil. A Porsche, Ferrari, Lamborghini vai baixar o preço porque na Volkswagen, na concorrência, tem carros mais baratos? Não. Obviamente que não. Por quê? Porque ela soube se posicionar. E ela se comunica com o cliente ideal dela. Então, preço é posicionamento e confiança. Muito bom. Já tem também uma filósofa que fala, né? Cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado, não é verdade? Vitão, eu tô doido para saber agora. Você falou aqui de venda. A gente falou até um pouquinho do preço, né? Você se torna autoridade. De mudança de mentalidade. Mas eu tô doido para saber como que vocês se comportam no pós-venda. Qual é o meu objetivo aqui no Além da Conta? É que a gente passe para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, o processo completo. Ao passo em que nós trouxemos aqui várias fases importantes, pré-venda, como que você consegue um novo cliente, fechou a venda, o que é a venda, isso e aquilo, e o pós-venda. Legal. O pós-venda, isso é o mais importante. Às vezes o cara fala, não, beleza, o cara tá assistindo aqui, eu quero também ter 3 clientes por dia, beleza, e depois que você tiver, não sei o que eu faço, eu vou sumir. Aí não dá, né? Primeiro que você precisa ter um time muito forte, muito competente. E não ser centralizador. O mal do contador, ele quer centralizar e microgerenciar tudo. Uhum. E isso é um grande problema para as contabilidades. Quero vender, quero ser o pós, quero ser o CS, quero ser o Quero entregar tudo, quer abraçar o mundo, cara, mas não dá. Você tem que saber da sua identidade, saber naquilo que você é bom e investir nisso. Mas falando do pós, para você ter noção, ali em 2018, 2019, quando a gente começou a crescer demais, vender muitos contratos, a gente construiu um time de implantação. Porque quando eu fecho um novo cliente, esse cliente vai para a minha implantação, onde é feito um onboarding, é explicado como funciona todas as rotinas, pega-se os documentos ali com o antigo contador, coloca para rodar na nossa operação, né, que a nossa automatização ela é bem bacana, né, a gente tem uma tecnologia embarcada, né, inclusive a gente é muito bom nisso, né, em ter sistemas, inclusive hoje a gente tem uma frente de tecnologia. Para você ter noção, a gente desenvolveu o nosso CRM, que é de vendas, o nosso ERP do nosso sistema financeiro. A gente já desenvolveu diversos sistemas, então hoje a gente tem essa inteligência embarcada na nossa empresa. E aí passou pelo processo de onboarding, ele já cai na operação, com tudo mapeado, com todos os processos já alinhados, e aí já cai no flow do time que vai fazer esse acompanhamento. E uma das coisas que o seu cliente quer é um atendimento. É um atendimento. Então, por isso que hoje o nosso papel é ser um executivo de relacionamento, né? Hoje o meu papel é um head de relacionamentos, executivo de relacionamento, porque muitas das vezes o que seu cliente quer é um atendimento. É ligar, ter alguém com quem conversar. É um ouvido. É um ouvido, e entendeu? Um ombro, né? Exatamente. Então esse é o melhor pós-venda que você pode dar para um cliente. Um excelente atendimento. E a gente foca muito no atendimento, é o que a gente sempre fala. O ser humano ele pode errar, né? Sei lá, tá gerando uma guia de um imposto, colocou um 0 a mais, beleza. Depois a gente corrige, se precisa pagar multa, a gente tira do bolso e paga. Qual contabilidade que nunca pagou uma multa? Quem nunca, né? Quem nunca? Mas uma coisa que a gente pra gente ali, a gente não aceita. Caso de mandar embora mesmo, é questão do atendimento. Deixou de atender, deixou de dar um retorno, não tem negociação. É punido. Então essa é a nossa cultura hoje, a cultura do atendimento. Não pode nem demorar para atender.
Tem que ter... Na verdade, não é nem questão de demorar para atender. Às vezes o que o cliente quer é só... Oi, tô analisando aqui, tal horário eu te retorno. Amanhã pela manhã eu volto com esse retorno. Ele só quer saber que você atendeu o chamado dele. Porque muitas das vezes o que acontece? Chega um pedido na operação e se o cliente não saber que você já está providenciando a solicitação dele, você não teve um alinhamento de expectativa, né? A experiência do usuário, né? Se eu tenho um alinhamento de expectativa ali, esse já é o meu pós-venda. Então hoje o nosso pós-venda está atrelado com o atendimento. Experiência do usuário. Exato. Não adianta você oferecer o melhor para ele depois ali no pós-venda, né? Quando o cara já entrou e agora ele está precisando consumir ali aquilo que você oferece, ele simplesmente não tem uma experiência bacana, né? Então, Exatamente. tem que ter também um acompanhamento, tem que ter a experiência do usuário no pós-venda. Bacana, bacana, Vitão. Pô, cara, eu tô feliz demais que você tá aqui, cara. Eu que tô feliz, pô. Maurição já é amigo, parceira. Pagou meu almoço hoje, hein? Aí, ó, tá vendo? E, cara, faço isso com todo carinho aí. É um prazer receber você aqui mesmo. É um cara que desde a primeira vez que a gente conversou, cara, a gente nunca deixou de ter contato ali. Sim. Sempre batendo um papo, sempre, pô, vamos fazer. Ainda bem que deu tudo certo dessa vez. É isso aí. Ainda bem que deu tudo certo dessa vez. E o Vitor Oliani está com a gente aqui no podcast Além da Conta. E nós estamos indo para a reta final, né? Estamos indo para a reta final e eu queria que você deixasse para a galera, dentro de tudo aquilo que a gente falou e de tudo aquilo que você tem como mentor de vendas no Grupo Serac, ali nas mentorias que vocês fazem, queria que você deixasse 3 dicas práticas para a galera que de repente está começando hoje. Tem muita gente que quer começar a empreender, tem muita gente que já empreende e quer melhorar. Então vamos fazer aqui 3 dicas práticas de 3 fases ali que você acha que tem que ser algo imprescindível para o contador aplicar a partir de amanhã. A partir de amanhã ele já quer aplicar isso na prática. Quais são as 3 dicas que você tem para essa galera? Mentalidade fortalecida, ambiente de prosperidade e aprenda a vender. Na lata? Pau! Mentalidade, ambiente e aprenda a vender. Segura essa pedrada aí, hein, contador? Vamos detalhar os 3? Mentalidade. Mentalidade, se eu tenho uma mentalidade rica, se eu sei onde eu quero chegar, eu vou fortalecer no ambiente que eu estou. E as pessoas que eu ando vai fazer que seja um trampolim para o meu sucesso. E se eu aprender a vender, eu rentabilizo, né, esse ambiente e automaticamente eu realizo meus sonhos. O segundo? Primeiro, mentalidade. Segundo, ambiente. Vamos lá, essa ambiência. Ambiente. Estar com pessoas de sucesso. Estar com pessoas que falam de negócios, que falam de família, que falam de Deus, que falam de crescimento, que falam de propósito. Prosperidade. Exatamente. E saber vender, porque não adianta nada você ter o melhor conhecimento do mundo se você não sabe se comunicar, se você não sabe vender essa sua ideia e se você não sabe atrair novos clientes. Você aprendeu, para mim, os melhores, as pessoas bem mais sucedidas do mundo, não tô falando do Brasil, não tô falando de São Paulo, é do mundo, elas têm esses skills de ser vendedor, saber vender. O cara que chega para você e fala assim, eu não consigo vender. Eu tenho um escritório de contabilidade, os clientes chegam lá, muitas vezes eu tenho até a oportunidade, mas eu não consigo vender, eu não sou bom de vendas. Já deve ouvir muito isso, né? Dá para fazer um trabalho específico com essa pessoa para ela quebrar ter uma disruptura ali para ela deslanchar em venda? Isso está atrelado com a mentalidade. Se ela fala isso, ela já está jogando pro mundo. O que ela vai receber? Tá jogando contra, né? Tá fazendo gol ela contra, já está jogando contra. Então a mentalidade dela não está preparada. O que eu preciso fazer é um trabalho de mentalidade. Falar que ela pode, falar que ela consegue, dar o caminho certo. Construir com ela um processo comercial. Desenvolver ela ali como uma vendedora, um empresário de sucesso. Porque se ela falar que o seu terno é laranja, o seu terno é laranja. Se ela fala, eu não sei vender, beleza, ela não sabe vender.
Mas uma coisa que eu sempre aprendi na minha vida, se eu não sei uma coisa, eu falo que eu tô em processo de Aprendizado, crescimento. Pô, legal, legal. Você já nasceu com essa veia em vendedora? Ou... Eu construí isso ao longo do tempo. Vem de um bairro humilde, que pessoas ali tinham essa mentalidade escassa, né? Essa mentalidade mediana, né? Mediana, você tá na média, medíocre. E com 18 anos eu conheci uma grande indústria, né? Indústria do multinível, que ali eu comecei a frequentar um ambiente com pessoas que pensavam no crescimento. Mostrando ali que existia uma vida melhor, com sonhos que você poderia realizar, andar de carrão, ter sua casa, né, seu casão, né, você poderia conquistar tudo isso, viajar, uma família bacana, e eu comecei pelo ambiente, né, que eu bato na tecla do ambiente, me cercar dessas pessoas e começar a alimentar minha mente e enxergar que sim, indiferente de onde eu nasci, com quem eu vivi, eu poderia sim frequentar bons lugares, bons restaurantes, ter minha casa dos sonhos, morar bem, ter meu carro próprio, meu carro zero, viajar. E isso hoje, né, por alimentar essa mentalidade, esse ano fui a segunda vez para Disney, levei minha filha, fui comemorar o aniversário dela de 2 anos lá, entendeu? Então hoje eu não impacto só a minha vida, eu impacto hoje a vida de quem eu amo. Mas esse trabalho começou lá atrás. Eu enriquecendo a minha mentalidade, eu mostrando para ela que, olha, você pode, você consegue. E é isso que hoje o contador, o empresário, quem está começando agora, ele precisa ter essa ambiência, construir essa mentalidade. Cara, esse é Vitor Oliani aqui no Além da Conta. Vitor Oliani no arroba Vitor Oliani, certo? Certo. Um cara que mostra na prática aqui, ó, que viveu exatamente isso, né? Veio ali de uma família humilde e teve uma ruptura ali, teve um momento de virada de chave dentro da sua vida, dentro da sua mentalidade, e que hoje aí deu depoimento, viu que o jogo da venda seria algo que ia mudar a vida dele, se formou em contabilidade e hoje está aí uma referência em vendas para contadores. Isso é bem bacana, cara, porque é uma história real, é o que a gente vê nos filmes, né? Baseado em fatos reais, não é verdade? Exatamente. Mudou a sua mente, a partir daí chegou no Vitor Oliani, que viajou já 2 vezes levando a filha para Disney. Que bacana, cara. Olha que história sensacional, ô Vitinho. Que legal, cara. Eu chamo de Vitão, né, velho? Vitão, Vitinho. A gente é parceiro, já é amigo, pô. Eu mando pra ele lá, ô Vitão, mano, que não sei o que, pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É bem bacana, bem bacana. Vamos pro nosso último bloco? Na verdade, nós temos 2, né? Um é um bloco e o outro é uma dica. O bloco Conta Pra Gente, né? É um bloco que nós fazemos aqui, que é um bate-pronto. Eu pergunto e você me diz ali de bate-pronto o que você prefere, tá? O que você gosta, assim, uma resposta rápida. Na lata. Na lata, tá? E pra gente começar o quadro Conta Pra Gente, primeira pergunta é: indicação ou estratégia de marketing? Os dois caminham juntos num processo comercial. Não tem um que eu prefiro. Eu prefiro fazer os dois. Na verdade, eu faço os dois. Ficou em cima do muro, hein? Olha só, no nosso bate-papo. Pra escolher um ou outro? Dá pra ganhar dinheiro com os dois, né? Dá pra ganhar dinheiro com os dois, mas o marketing hoje em dia eu fortaleço e muito mais pessoas me veem e me escutam. Né? É o que eu falo, que eu falei. A internet é a rua mais movimentada do mundo. E se eu não tô na internet, hoje não é mais uma opção, é uma obrigação. Então, se precisar escolher um dos dois, é o marketing. É o marketing, né? Sim. Vender serviços contábeis tradicionais ou um serviço contábil mais consultivo? Consultivo. Consultivo por quê?
Porque tá na inovação, né? Hoje o cliente, ele quer um parceiro estratégico, né? Ele quer uma estratégia para o crescimento, né? O contador, ele não pode ser só um enviador de guias, um enviador de peças contábeis. Ele precisa ser mais estratégico. Então, a contabilidade consultiva está atrelado ali com o crescimento da contabilidade em si, para um escritório de sucesso. E dá para ganhar mais dinheiro. Com certeza. Dá para aumentar o faturamento. Bom, hein? Muito, dá? muito. Da hora, da hora. Cara, e por último, penúltimo, que eu acho que veio outro aqui na minha cabeça. Modelo de negócio do tio ou do Grupo Serac? Amo muito meu tio, mas do Grupo Serac. E se tivesse que mandar uma mensagem pro tio Vinícius? Gratidão, tio. Você me colocou nessa profissão e hoje eu sou muito próspero de mentalidade, de saúde, de riqueza. Conquistei muito dos meus sonhos, ainda tenho muito mais para conquistar. E ele que me inseriu nessa profissão. Então, gratidão a ele. Ele ainda tá no mercado contábil? Tá, ele é bem forte. Vamos trazer ele um dia aqui para dar Vamos. Para dar o depoimento dele? Vamos aí, tio. Case de Bora. sucesso. Vamos trazer o tio Vinícius? Vamos. Putz, vai ser legal, hein? Vamos trazer o tio Vinícius, cara. Bora. Pô, tá até hoje, tá com quantos anos no escritório dele? Ah, Tá há bastante tempo, né? tá mais de 50 anos. Caramba, vamos trazer o tio Vinícius aqui no podcast Além da Conta para ele dar o depoimento dele. Vai ser o nosso episódio Case de Sucesso. E a história dele é bem legal. Eu não vou dar spoiler, deixa ele vir, que aí ele conta. Você faz essa intermedia com a gente? Faço. Vamos fazer mesmo? Bora. Então fechou. Pô, Vitão, que aula, cara. Que aula bacana. Que episódio legal aqui do podcast Além da Conta. Vendas a gente sabe que é uma dor muito latente ali dos profissionais de contabilidade. E a gente quer trazer mais pessoas que sejam assim transparentes e que sejam de fato ali prova real de que pode existir uma mudança. Cara, Exato. muito obrigado por você vir. Você é parceiraço. Valeu, Vitão, meu irmão. Parceiraço. Deixa a que a gente tinha comentado de uma dica cultural pra galera, tá? Um livro, uma série, um filme, o que você quiser. Fica à vontade, tá? Teve gente que falou até de restaurante aqui já. Fica à vontade. Manda o que você quiser aí pra galera. Pra não ser redundante com todo esse episódio, aprenda a construir uma mentalidade de vendas. E saiba vender essa mentalidade, a construção pro seu time. Deixa um livro pra galera. Você tem algum livro bom que você leu e que dá pra ajudar a galera a virar a chave? Segredos da Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece, Pai Rico, Pai Pobre. Tem alguns livros ali que eu li na minha jornada, né? Jovem, 18, 20 anos, que foi construindo essa mentalidade vencedora. Pai Rico e Pai Pobre. Pai Rico e Pai Pobre é legal. Muito bom. Vamos tentar colocar o link dele aqui na descrição do vídeo. Show? Excelente. Curtiu? Demais. Bom demais. Pô, que da hora, Vitão, que da hora. Quer deixar um recado? Quer mandar um beijo pra mamãe, papai, pra Helena, pra Isabela? Ô, mamãe Denise, minha grande instrutora de vida. Minha mãe não posso deixar de falar, né? Até quero me emocionar. Minha mãe que nunca desistiu de mim, me criou sozinho, mãe solteira, teve os seus desafios, né? Me criou na casa dos meus avós, então teve os desafios ali. Então, hoje quem eu sou, graças a minha mãe, mamãe, beijo, te amo, ela vai ficar emocionada. Mostra pra ela nosso podcast. Com certeza. Quem me colocou nessa profissão, meu tio, a quem eu trabalho hoje, né, a todo esse meu desenvolvimento, meus mentores, Carla, Johnny, Martins, Grupo Serac, Família Martins, né, gratidão a eles por me proporcionar um veículo que eu consigo chegar nos meus sonhos, né, então gratidão a eles também, e minha filha, minha futura esposa, minha noiva Isabela, um beijo pra vocês. Tô aqui, trabalho todos os dias imensamente pela nossa família.
Que bacana, que bonito, que bonito. Esse foi Vitor Oliani, aqui no podcast Além da Conta, o seu podcast, contador e contadora, que é muito além da conta. Ele é apoiado pela Contimatic Fênix, esse podcast, esse episódio, que traz para vocês o MAC, Método de Aceleração Contábil Contimatic, que o link vai estar aqui em algum lugar para você baixar gratuitamente. Um baita e-book sensacional, que brevemente vai ter o lançamento aí oficial no YouTube, tá bom? Segue a Contimatic lá, @ContimaticFênix no Instagram. Segue o apresentador que vos fala, @Maurício Barros Contador, e segue o nosso grande parceiro Vitor Oliani no @Vitor Oliani, também lá no Instagram. Meu irmão, Obrigado, um grande abraço para você. Fica com Deus, volta quando você quiser para falar mais sobre vendas aqui no nosso podcast. Obrigado à produção que está com a gente aqui hoje, o nosso querido Luiz e o Danilo e o nosso Guilherme também aqui, fazendo toda a cobertura. Veio... Valeu, Gui! aqui do Vitor Oliani pra gente, tá bom? Um grande abraço para você que está com a gente aqui no YouTube e também nas plataformas digitais. E a gente se encontra no próximo episódio do podcast Além da Conta. Um abraço, fica com Deus aí, show! Valeu!